chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós hoje celebramos uma data muito especial para os cristãos no mundo inteiro, o Pentecoste, quando o Espírito Santo vem sobre aqueles discípulos e eles, de cristãos medrosos, tímidos na fé, passam a ter o Espírito Santo e com isso são animados a saírem, a proclamarem as maravilhas que Jesus fez por toda a humanidade. Que esse Espírito Santo também venha sobre você, sobre mim hoje, através da palavra e da Santa Ceia, para que nós sejamos animados a vivermos a nossa fé neste mundo e a proclamarmos a boa notícia de salvação. Atos capítulo 2 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Com essas palavras nós iniciamos o nosso culto. Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Adoramos
no Senhor, de coração sincero, vamos agora nos aproximar de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que, em nome e por amor de Jesus Cristo, Ele nos conceda o perdão. Teve compaixão de nós e entregou seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que confessou, arrependido do seu pecado, crê em Cristo como seu Salvador, e quer viver uma vida consagrada a Deus segundo a sua palavra, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus, e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoa todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amor de não pode deter.
perdão, nós podemos adorar a Deus lendo o Salmo 143. Este salmo é uma oração pedindo libertação. O rei Davi dos seus inimigos, nós pedimos libertação do pecado, do diabo, do inferno. Isso nós recebemos quando Cristo morreu por nós na cruz. E é o Espírito Santo que vem a nós, pela palavra e pelos sacramentos, para dar para nós uma nova vida, para dar para nós a vida verdadeira em Cristo, na fé. E essa vida se mostra diariamente no jeito que falamos, pensamos e vivemos. Salmo 143, o pastor lerá os versículos ímpares e a comunidade os pares. Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não julgues a mim este teu servo, pois ninguém é inocente diante de ti. Pois o inimigo tem perseguido a minha alma, tem lançado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso estou quase desistindo, e o desespero despedaça o meu coração. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e medito nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos em oração, como terra seca, eu tenho sede de ti. Senhor, responde-me depressa, o meu espírito desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Peço-te todas as manhãs, tu me fares o teu amor, pois em ti eu tenho posto a minha confiança. As minhas orações sobem a ti, mostra-me o caminho que devo seguir. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, que o teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. Mata os meus inimigos, pois tens amor por mim. Acaba com todos os que me perseguem, pois eu sou teu servo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Antigo Testamento escolhida para hoje encontramos em Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 9, onde nos é contada a história da Torre de Babel, onde o Espírito Santo desce do céu, mas não para dar entendimento, como em Atos, que nós vamos ler daqui a pouquinho. Ele vem para confundir porque o ser humano se tornou orgulhoso. E aí o Espírito Santo confunde as línguas para que eles não se entendam mais. Em Atos, o Espírito Santo, assim como hoje, vem para clarear, para iluminar e para dar clareza de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros:
Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e torne célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Assim teria a leitura do Antigo Testamento.
nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 21, onde nos é contada a história do descido do Espírito Santo sobre os discípulos. Os discípulos já tinham visto Jesus na cruz, já tinham visto a ressurreição, estiveram pelo menos 11 vezes com Jesus, depois ressuscitado, comendo com ele, conversando com ele, mas ainda estavam tímidos e medrosos na fé. O Espírito Santo vem até eles, e quando o Espírito Santo entra no coração deles, dá entendimento e dá alegria, e eles então saem e proclamam para todas as pessoas que estavam nessa festa em Jerusalém as maravilhas que Deus fez por cada um deles. E o Espírito Santo vem sobre os que ouviram, e aí 3.000 pessoas se tornam cristãs. Que o mesmo Espírito Santo diariamente fale com você e comigo e nos dê entendimento para mostrar que Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Assim termina a leitura. Aleluia, aleluia, aleluia.
Santo Evangelho escolhido para hoje encontramos em João, capítulo 14, versículos 23 a 31, onde Jesus está conversando com seus discípulos e ele diz: olha, eu vou para o céu. Eu vou para o céu para cuidar de tudo, para governar todas as coisas. Mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E ele ensinará vocês, e ele cuidará de vocês, e ele animará vocês a continuarem firmes na fé até chegarem lá no céu também. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus, no verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória, a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém.
Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras de Atos, capítulo 2, versículos 1 a 21, ressaltando o tema: o Espírito Santo veio. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimados irmãos e irmãs, e na fé em Jesus Cristo, depois que eu fiquei no ano passado internado no hospital com a pneumonia vinda da Covid, eu passei a dar valor para uma coisa que nunca tinha dado valor. Eu passei a dar valor para a respiração. Se a gente imaginasse como é bom respirar, e se a gente imaginasse como é desesperadora a situação de quem puxa o ar para dentro do pulmão e não entra o ar. Uma das piores coisas do mundo é você no hospital fazendo esforço para respirar e faz uma força danada, cansa e não consegue que o ar entre nos seus pulmões. É uma sensação horrível. Quando paramos de respirar, as células do nosso corpo não recebem mais energia, porque através da respiração o oxigênio é jogado para todas as células do nosso corpo, todas. E com esse oxigênio as células são renovadas e elas passam então a ter vida para fazer aquela função que para que ela existe. É muito rápido a morte por falta de respiração. Vocês sabiam que o corpo morre se ficar 4 minutos sem respirar? 4 minutos. As células do nosso corpo, elas precisam desesperadamente de ar para poder viver. Igualzinho ao corpo, a nossa alma também precisa de oxigênio, sabia? Mas o nosso oxigênio para a alma é um oxigênio espiritual, para poder fazer com que a nossa alma viva e realize a função para a qual ela foi criada. Esse oxigênio espiritual é o Espírito Santo que nos dá através do ouvir da palavra de Deus e do participar da Santa Ceia. Veja o exemplo dos discípulos daquele dia de Pentecoste. Diz assim Atos 2, que os discípulos e mais seguidores, talvez umas 120 pessoas, estavam reunidas em um local em Jerusalém. Era Pentecoste, uma das 3 grandes festas do povo judeu da época. Naquela festa, todas as pessoas de todo o mundo da sua época viam até Jerusalém para prestar culto a Deus no templo, o único templo que existia naquela época. E veja o que aconteceu naquele dia. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito Santo veio e abriu as portas. Os discípulos, eles andaram 3 anos com Jesus, seguiram Jesus 3 anos. Eles já tinham fé em Jesus Cristo. Eles já tinham presenciado a morte e a ressurreição de Cristo, já tinham comido com Jesus depois de ressuscitado, 40 dias conversaram com Ele várias vezes, mas eles ainda estavam com medo, eles estavam tímidos em sua fé. A cidade de Jerusalém estava cheia de gente de várias partes do mundo e falando várias línguas diferentes. A figura que me vem à mente neste momento é da criação em Gênesis. Deus, quando criou o ser humano, vocês lembram, ele fez aquele boneco de terra, fez aquele bonequinho, e aquele bonequinho ficou bonitinho, só que o boneco não tinha vida. E aí veja o que diz Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus dá para aquele monte de carne e ossos algo que lhe faz viver,
pensar, sentir uma alma que é eterna. Quando nós morremos, essa alma sai do corpo e os que creem em Cristo vão, a alma vai com ele lá no céu. E os que não creram, a alma vai para o inferno. Esta alma dos discípulos, lá no Pentecoste, estava sem receber energia para poder viver. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre eles, aconteceu uma coisa fantástica, e não foi falar em línguas. O fantástico dessa situação é que o coração deles foi aberto, para que eles entendessem realmente quem era Jesus Cristo, o que Ele fez por eles e por toda a humanidade, para que o coração deles ficasse cheio de fé, de esperança, de amor e alegria da salvação. Jesus disse para os discípulos em João 16, 13 e 14: porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Assim, quando o Espírito Santo veio aos discípulos daquele Pentecoste, não foi para eles sentirem algo. Ele veio para dar entendimento aos discípulos de quem era Jesus, o que Ele fez e qual era a missão que Ele deixou para esses discípulos. O Espírito Santo é como o ar que nós respiramos. Ele nos dá vida quando entra em nossos corações e nossas mentes. É Ele quem nos dá entendimento das coisas de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, 3. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio, abriu as portas e capacitou os cristãos. A partir do momento que o Espírito Santo entrou na mente, no coração e na vida daquelas pessoas que estavam reunidas, abriu-se a porta do coração deles para que eles entendessem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não a salvação, senão pela fé nele. O Espírito Santo capacita esses homens medrosos para que eles abram as portas da casa onde eles estavam e proclamem para todo aquele povo que Jesus Cristo é o Salvador. O povo admirado diz: mas nós estamos ouvindo a mensagem claramente em nossa própria língua materna. E eles ouviram que Jesus Cristo era o Salvador deles. O Espírito Santo dá vida e capacita aquelas pessoas para que elas testemunhassem a sua fé com coragem, falando das maravilhas de Deus em Cristo Jesus. E o impressionante é que esse Espírito que veio sobre os discípulos em línguas de fogo, também vai para as pessoas que ouviram a palavra de Pedro, e 3.000 pessoas, o coração delas é aberto e elas se tornam cristãs. Elas entendem e creem que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Na medida que os discípulos falam do amor de Deus em Cristo, aquelas pessoas notam que algo vai acontecendo na vida delas. Uma alegria vai crescendo porque eles vão entendendo. Eles ouvem, eles entendem e depois eles sentem alegria. Eles sentem a mesma alegria que eu e que você temos. Nós somos cristãos. Nossa vida está nas mãos do nosso Senhor e Salvador. Ele está cuidando de nós, nos amparando, protegendo, abençoando, guiando os nossos caminhos pela sua palavra e nos conduzindo de fé em fé, dia a dia, até o alvo, a vida eterna nos céus. E essas pessoas voltaram para casa, voltaram diferentes. Eles voltaram como cristãos, e lá nas suas casas, lá nas suas cidades, eles proclamavam com alegria que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Estimado irmão e irmã na fé, o Espírito Santo veio, abriu as portas e capacitou os cristãos. Você não imagina, porque desde que nós nascemos, nós estamos acostumados a respirar. Somente valoriza a respiração quem alguma vez já teve dificuldade para respirar. Como é bom encher os pulmões de ar.
É uma sensação maravilhosa que hoje eu valorizo muito mais. As células do corpo da gente, elas gritam pedindo ar, porque o corpo não consegue funcionar sem ar. Cada vez que falta ar em nosso corpo, as células, elas ficam desesperadas, gritando. E aí eu lembro o que 1 Pedro disse. Ele diz: vocês precisam desejar como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Nós também gritamos pela palavra de Deus, pela Santa Ceia, pela igreja, para que esse Espírito Santo venha a nós e produza em nossos corações e nossas mentes entendimento, e com o entendimento fé, esperança e amor. A mesma coisa que acontece com o nosso corpo, quando entra o ar em nossos pulmões e ele é distribuído para as células, acontece com a nossa alma. Cada vez que você ouve a palavra de Deus e participa da Santa Ceia, o Espírito Santo vem até você, enche o seu corpo, a sua alma de alegria e de fé. Ele quem dá vida, e Ele quem mantém a sua vida espiritual. Ele abre o nosso coração e a nossa mente para crermos e sermos felizes com a salvação que Cristo nos deu. Ele regenera a nossa alma pecaminosa. Ele dá vida para esta alma que diariamente peca, e com o perdão de Deus e essa nova vida nós ficamos felizes. Para o corpo viver, ele precisa de ar, desesperadamente. Para a alma viver, ela precisa respirar a palavra de Deus. Ela precisa desesperadamente do Espírito Santo que vem pela palavra. Cada vez que nós temos contato com a palavra de Deus, na leitura da Bíblia em casa, no ouvir a palavra de Deus na igreja e no participar da Santa Ceia, o Espírito Santo vem a nós e vem para nos dar certezas, a certeza de que nós não estamos sozinhos neste mundo. Nossa vida está entregue na mão do Senhor Jesus Cristo. Ele cuida de nós, Ele está nos amparando, nos protegendo, nos conduzindo até chegarmos aos céus. Também o Espírito Santo, ele vem a nós para nos capacitar a fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos, que é a mesma coisa que os apóstolos fizeram naquele Pentecostes, que nós proclamemos ao mundo inteiro a boa notícia de que o Jesus é o Salvador de todas as pessoas. Que nós possamos valorizar e aproveitar todos os momentos para estarmos perto da palavra de Deus, particularmente em casa, na igreja, em todos os lugares. Que Deus nos capacite com dons, tempo e bens, para que essa palavra de Deus que dá vida, que traz o Espírito Santo para as pessoas, possa ser anunciada para o mundo inteiro. Ali no Pentecostes, chamado irmão e irmã, o Espírito Santo veio sobre os discípulos. Um dia, nós vamos até Cristo. E quando chegarmos lá no céu, Ele estará pronto para receber você e eu com um grande abraço e dizer: você foi um servo bom e fiel, você ouviu a minha palavra, você creu em mim, você viveu na fé e proclamou a boa notícia de salvação. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo teu imenso amor. O Senhor, por amor, nos criou. O Senhor, por amor, enviou teu único Filho para morrer pelos nossos pecados na cruz. E ainda mais, por teu amor, o Senhor envia o seu Espírito Santo para nos dar a fé, a esperança, o amor, para nos dar e preservar esta fé em nossos corações. Que nós possamos receber sempre o Espírito Santo com alegria através do meditar da Tua Santa Palavra, do participar da Santa Ceia, do estar junto com a Igreja, no adorar e servir a Ti, nesta grande missão de proclamar a Cristo como Senhor e Salvador para todas as pessoas. Que a alegria da salvação seja a marca de nossas vidas, que a alegria de sabermos que o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará, seja aquilo que move as nossas vidas a Te servirmos. Ó Deus, que nós possamos nos alegrar, porque o Espírito Santo está em nós. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.